A escuridão caiu sobre Jerusalém, mas não era apenas a chegada da noite, era a chegada de algo muito pior. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, uma força impiedosa surgiu às portas da terra. A Babilônia havia se levantado com toda a sua força. Seus exércitos destruíram os portões da cidade. O santuário sagrado foi profanado. Nobres e homens santos foram amarrados e silenciados pela poeira da derrota. Entre os cativos estava um jovem cuja vida mudaria o futuro. Seu nome era Daniel. Mas essa história não é apenas sobre um prisioneiro. Não é simplesmente o relato de um visionário no exílio. É o começo de uma batalha oculta entre poderes terrenos e decretos divinos. É um eco distante, uma mensagem que atravessa o tempo. Alguns acreditam que Daniel lembrava eventos antigos. Outros dizem que ele teve visões do fim dos tempos. E se essas mensagens há muito escondidas estiverem começando a se cumprir, e só os sábios forem capazes de entender? Jerusalém está em chamas. As nuvens se tornam densas e escuras, como se até o céu lamentasse a destruição abaixo. Em meio a gritos, espadas se chocando e pedras desmoronando, o exército da Babilônia avança sem parar. Nabucodonosor, rei da Babilônia, observa a cidade sagrada cair. Não há piedade em seu olhar. Ao seu lado, escribas anotam nomes, objetos de valor e ordens, escolhendo os jovens mais brilhantes para serem separados dos demais. A cidade destruída, 4 rapazes são levados: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Suas roupas estão rasgadas, mas seus olhos mostram coragem. São conduzidos a uma terra desconhecida, onde sua língua, identidade e fé seriam colocadas à prova. No coração da Babilônia, o palácio real se abre como a boca de uma fera pronta para devorar. Sob a supervisão de Aspenaz, o chefe dos servos do rei, seus nomes são trocados. Daniel passa a se chamar Beltesazar. Hananias vira Sadraque, Misael é chamado Mesaque e Azarias, Abed-nego. Nas salas de aprendizado, a mesa está cheia de iguarias, carnes ricas e vinhos doces. Mas Daniel hesita. Aquilo não era só sobre comida, era sobre fidelidade. Aquelas oferendas haviam sido consagradas aos deuses da Babilônia. Com coragem, Daniel se aproxima de Aspenaz. O oficial hesita. Ele respeita Daniel, mas teme a fúria de Nabucodonosor. Daniel propõe uma ideia com calma. Nos teste por 10 dias. Deixe-nos comer apenas vegetais e beber água. Depois compare com os outros. Aspenaz concorda. Os 10 dias passam. Daniel e seus amigos parecem mais fortes e saudáveis que todos os demais. Impressionado com os resultados, Aspenaz permite que continuem com a dieta escolhida. Com o passar do tempo, o Deus de Israel recompensa a fidelidade dos jovens. Eles se destacam em conhecimento, entendimento e sabedoria. Daniel, no entanto, recebe algo ainda maior: a capacidade de interpretar visões e sonhos. Após 3 anos de preparo, os jovens são levados diante do rei Nabucodonosor. O salão real é vasto, reluzente em ouro e glória. O rei os examina com atenção, testando suas mentes com perguntas e desafios. Ao final do encontro, ele se levanta e declara: "Ninguém em toda a minha corte se compara a esses 4. E lhes dá cargos de grande responsabilidade. Daniel, em especial, chama a atenção pessoal do rei. Mas a calma não dura. Uma inquietação profunda perturba o coração de Nabucodonosor. Certa noite, o rei acorda de repente, coberto de suor. Seu coração dispara. Ele se revira na cama, lutando para lembrar uma imagem que desaparece. Mas o sonho escapa como névoa. Mesmo assim, deixa uma sensação estranha. Ele manda chamar magos, feiticeiros e astrólogos. "Tive um sonho que me perturbou", diz ele. "Preciso saber o que sonhei e o que isso significa." O grupo se entreolha, confuso. "Conte-nos o sonho, ó rei, e nós o interpretaremos", respondem. Mas o rei explode de raiva. "Não", retruca ele,
Vocês devem me dizer o sonho e seu significado. Se não o fizerem, serão despedaçados e suas casas virão ao chão. O pânico se espalha como fogo. Nenhum ser humano pode ler a mente de outro. Nenhum sábio ousa responder. Furioso, o rei ordena a execução de todos os sábios da Babilônia. Quando Daniel ouve sobre o decreto, ele procura Arioque, o comandante responsável pelas execuções. Por que tanta pressa do rei? Pergunta. Ao saber o motivo, Daniel pede mais tempo. Por favor, peça ao rei um prazo, diz ele. Ele volta para os amigos e juntos fazem o que sabem melhor. Oram. De joelhos, clamam ao Deus do céu. Deus dos nossos antepassados, eu te agradeço e te honro, pois nos deste sabedoria e força e revelaste o que pedimos. Mostraste a mim o sonho do rei. Naquela noite, Daniel recebe uma visão. O segredo é revelado. Ao amanhecer, Daniel vai até Arioque. Não mate os sábios da Babilônia, diz ele. Leve-me ao rei e eu explicarei o sonho. Agora seu caminho o leva direto ao trono. Seus passos são firmes, seus olhos cheios de propósito. A plateia prende a respiração. Diante de Nabucodonosor, Daniel fala sem arrogância. Nenhum mago, adivinho ou sábio pode revelar esse segredo, mas há um Deus no céu que revela o desconhecido. E naquele silêncio solene, o jovem hebreu começa a descrever o que o rei havia sonhado. Ele relata aquilo que o rei não conseguia se lembrar. Uma estátua imensa, com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés feitos de ferro e barro. O rei observa, atônito. Daniel continua. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Depois do teu reinado, surgirá outro reino menos poderoso. Em seguida virá um terceiro, representado pelo bronze. Depois, um quarto reino aparecerá, forte como o ferro. Mas, por fim, Deus estabelecerá um reino eterno, um que jamais será destruído. O trono de Nabucodonosor parece estremecer sob o peso daquela profecia. Admirado, o rei se prostra diante de Daniel. De fato, teu Deus é o maior de todos os deuses e Senhor dos reis, declara ele. Daniel é promovido com honra. Seus 3 amigos também recebem autoridade sobre diversas regiões. O nome do Deus de Israel começa a ser mencionado por toda a Babilônia. No entanto, algo muda silenciosamente dentro do rei. Seu coração se enche de orgulho e logo surge outro desafio no horizonte. O tempo passa. Os salões dourados da Babilônia agora refletem o ego crescente de Nabucodonosor. Ainda impressionado com a visão que Daniel revelou, o rei passa a se enxergar como insuperável. Mesmo tendo sido avisado de que outros impérios viriam depois do seu, ele se recusa a aceitar. Em vez disso, ordena a construção de uma estátua gigantesca com quase 30 metros de altura, feita inteiramente de ouro. Uma rejeição ousada ao sonho que lhe foi revelado. O monumento é erguido nas planícies de Dura, como símbolo da sua glória eterna. Um decreto real é anunciado. Quando ouvirem a trombeta, a flauta, a cítara, a harpa, a gaita de foles e todo tipo de música, todos devem se curvar e adorar a estátua erguida pelo rei. Quem desobedecer será lançado imediatamente numa fornalha ardente. Os instrumentos tocam. A multidão se curva em uníssono. As pessoas caem como trigo ao vento. Mas 3 figuras permanecem de pé. Em meio à massa ajoelhada, Sadraque, Mesaque e Abed-nego se recusam a se submeter. A notícia se espalha rapidamente. Oficiais invejosos correm para informar ao rei. Ó rei, não foi o Senhor que ordenou que todos adorassem a estátua e que quem não o fizesse seria queimado? Pois há alguns judeus que não servem teus deuses nem se curvam diante da tua imagem. Furioso, Nabucodonosor exige que tragam os 3. Seu rosto está severo, ele oferece uma última chance. É verdade que vocês não vão adorar minha imagem? Se curvarem agora, serão perdoados. Mas se recusarem, serão lançados imediatamente no fogo.
e que Deus poderia salvá-los do meu poder? Sadraque, Mesaque e Abednego respondem sem medo: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos justificar diante de ti. Se formos lançados no fogo, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Mas mesmo que ele não nos salve, saiba disso, ó rei, nós jamais serviremos teus deuses ou nos curvaremos diante da estátua que levantaste. O silêncio toma conta do ambiente. O rosto do rei se contorce em fúria. Ele ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Guardas poderosos amarram os 3 homens. A fornalha ruge como uma fera selvagem. As chamas são tão intensas que os soldados que os lançam morrem na hora. Mas os 3 jovens caem dentro do fogo sem emitir um som. De repente, Nabucodonosor se levanta num salto. Seus olhos estão arregalados de espanto. Não jogamos 3 homens amarrados no fogo? Pergunta ele. Sim, ó rei, respondem os conselheiros, mas eu vejo 4 homens soltos, andando no meio das chamas, ilesos, e o 4º tem a aparência de um ser divino. Nabucodonosor corre até a fornalha e grita: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daqui. Os 3 saem andando. Suas roupas estão intactas, nenhum fio de cabelo foi chamuscado. Não há sequer cheiro de fumaça sobre eles. Os oficiais e nobres assistem em silêncio, tomados de admiração. Então, Nabucodonosor fala diante de todos: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu mensageiro para salvar seus servos. Nenhum outro Deus pode livrar assim. Os 3 recebem cargos ainda mais altos, mas lá no fundo o rei continua dividido, preso entre a reverência e seu orgulho crescente. Uma luta silenciosa começa dentro dele. Certa noite, enquanto a cidade dorme, o rei sonha de novo. Mas esse sonho é diferente. Ele vê uma árvore imensa que alcança o céu, visível de todos os cantos da terra. Seus galhos oferecem alimento e abrigo a todos os seres vivos. Mas então, uma voz vinda do alto declara: Derrubem a árvore, cortem seus galhos, espalhem seus frutos, mas deixem o toco na terra, preso com ferro e bronze. Tirem seu coração humano e deem a ela a mente de um animal, até que reconheça que o Altíssimo governa os reinos dos homens. O rei acorda inquieto, manda chamar Daniel. O ar no salão é pesado. Daniel escuta cada palavra com atenção. Ao final da história, ele está visivelmente abalado. Seu rosto revela profunda preocupação. O rei percebe sua reação. Daniel se recompõe, respira fundo e responde: Você viverá como os animais selvagens. Comerá capim como o gado. E isso continuará por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo governa os reinos da humanidade. O rei não diz uma palavra. Movido por compaixão, Daniel insiste: Por favor, aceite meu conselho, ó rei. Afaste-se dos seus pecados e viva com justiça. Talvez assim sua prosperidade continue. Mas o tempo passa e o orgulho toma conta. 1 ano depois, Nabucodonosor caminha pelo terraço do seu grandioso palácio, olhando para a cidade abaixo. Não é esta a grande Babilônia que eu construí com minha força, para minha glória e como morada real? Ele se gaba. Mas antes que termine a frase, uma voz ecoa do alto: Ó rei Nabucodonosor, tua autoridade foi tirada de ti. Imediatamente ele perde a razão, é retirado do trono e enviado ao deserto. Lá, ele come capim como um boi. O orvalho molha sua pele. Seus cabelos crescem, se embaraçam e ficam longos como penas de águia. Suas unhas se tornam afiadas como garras de pássaro. O governante, que um dia esteve no topo do mundo, agora rasteja na poeira da vergonha. Após 7 períodos, ele finalmente levanta os olhos para o céu. Sua sanidade retorna. Ele se ajoelha e, com a voz trêmula, declara: Eu louvo o Altíssimo, honro aquele que vive para sempre. Seu reino jamais terá fim.
ele derruba os orgulhosos. Seu poder é restaurado. Sentado novamente no trono, Nabucodonosor agora entende que existe um rei maior que todos os reis da terra. Mas o reino da Babilônia não é eterno. Outro governante se aproxima, alguém que irá desafiar o que é sagrado e cujo destino será selado pela mão divina. Os anos se passam. Nabucodonosor desaparece da história. O trono agora pertence a seu descendente, Belsazar. Mas diferente do avô, que aprendeu reverência por meio do sofrimento, Belsazar vive com arrogância, zombaria e idolatria. Certa noite o palácio está em festa, a música preenche o ar, o vinho corre livremente. Um grande banquete é oferecido a 1000 nobres, dançarinas se apresentam. Sacerdotes de falsos deuses entoam cânticos desrespeitosos. O clima é de excesso e descontrole. No meio dessa loucura, o rei tem uma ideia perturbadora. Tragam as taças de ouro e prata, ordena ele, aquelas tiradas do templo do Deus dos Hebreus em Jerusalém. Vamos beber nelas, grita ele. Os vasos sagrados, antes dedicados ao Deus de Israel, agora são usados numa exibição blasfema. Belsazar ergue uma das taças sagradas bem alto. Todos brindam em honra a deuses feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Riem, bebem, mas então, sem aviso, a celebração morre. Uma mão misteriosa aparece, sem braço, sem corpo, apenas dedos brilhantes, sobrenaturais, traçando letras em chamas na parede do palácio, à vista de todos. Mene, mene, tekel, parsim. O terror se espalha, a música para. Taças caem no chão. O rosto de Belsazar perde toda a cor. Seus joelhos tremem, ele mal consegue ficar em pé. Com medo ele grita: chamem os magos, os adivinhos, os feiticeiros. Quem conseguir decifrar essa escrita vestirá púrpura real, ganhará uma corrente de ouro e será o terceiro no comando. Mas ninguém entende as palavras. A confusão domina, sussurros se espalham, a corte está paralisada pelo medo. Então a rainha-mãe entra, ouvindo a agitação. Com calma e respeito, ela se aproxima do rei. Não tenha medo, majestade, diz ela. Existe aqui um homem cheio do espírito dos deuses santos. No tempo do seu avô Nabucodonosor, ele resolvia enigmas e interpretava visões. O nome dele é Daniel. Daniel é chamado. Agora mais velho, seus olhos brilham com sabedoria e sua expressão permanece firme. Ele observa o ambiente, as taças sagradas jogadas de lado, vinho derramado no chão e as letras brilhantes ainda gravadas na parede. Belsazar tenta convencê-lo com promessas. Interprete isso para mim e te vestirei de púrpura, te darei ouro e te farei meu segundo no reino. Mas Daniel não se abala. Pode ficar com seus presentes, diz ele. Dê suas recompensas a outro. Mesmo assim, lerei a escrita e explicarei o que ela significa. O salão volta a ficar em silêncio. Todos os olhos se voltam para ele. O Altíssimo concedeu a Nabucodonosor grandeza e honra, começa Daniel. Mas quando seu coração se encheu de orgulho, ele foi humilhado. E agora você, Belsazar, você sabia de tudo isso. Mesmo assim, recusou-se a se humilhar, levantou-se contra o Senhor do céu. Você trouxe as taças sagradas para uma festa, louvou deuses sem vida que não veem nem ouvem, mas ignorou o Deus que sustenta a sua vida em suas mãos. Daniel olha para a mensagem brilhante na parede. Aqui está o significado. Mene. Deus contou os seus dias como rei e decidiu pôr fim ao seu reinado. Tekel. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Parsim. Seu reino será dividido e entregue aos medos e persas. O veredito é final. Daniel recua sem dizer mais nada. Um arrepio percorre a multidão. Mesmo abalado, Belsazar cumpre sua palavra.
Ordena que Daniel seja vestido com roupas reais, receba um colar de ouro e seja proclamado o terceiro homem mais poderoso do reino. Mas já é tarde demais. Naquela mesma noite, enquanto Belsazar dorme, embriagado de vinho e orgulho, os exércitos de Ciro, o persa, e Dário, o Medo, avançam em silêncio. Eles desviam o rio Eufrates e marcham sob os muros da Babilônia pelo leito seco. Os portões da cidade, deixados sem vigilância, são tomados com facilidade. Belsazar é morto e a Babilônia cai nas mãos de um novo império, o Império Medo-Persa. Daniel, agora um homem idoso, sobrevive à queda de mais um reino. Sua reputação de lealdade e sabedoria continua brilhando, mesmo sob um novo governo. Dário, o Medo, torna-se rei e rapidamente passa a respeitar Daniel. Para fortalecer seu reinado, Dário divide o império em 120 províncias, cada uma governada por um sátrapa. Acima deles, nomeia 3 administradores principais, e Daniel é um deles. Em pouco tempo, Daniel se destaca tanto que o rei planeja colocá-lo sobre todo o império. O ciúme cresce entre os outros líderes. Eles conspiram em segredo, procurando algo para usar contra ele. Mas não encontram nada, nenhuma desonestidade, nenhuma falha, nem mesmo um descuido. Jamais o pegaremos, sussurram, a menos que ataquemos sua fé. Então criam um plano disfarçado de bajulação. Ó rei Dário, que viva para sempre, dizem eles. Sugerimos uma lei real. Pelos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a qualquer deus ou homem, exceto ao Senhor, ó rei, será lançada na cova dos leões. Lisonjeado, Dário concorda e sela o decreto sem saber que Daniel é o verdadeiro alvo. Quando Daniel ouve sobre a nova lei, ele não muda nada. 3 vezes por dia, como sempre, ajoelha-se diante da janela aberta voltada para Jerusalém e ora ao seu Deus. Espiões o observam e correm para contar ao rei. Daniel, o exilado de Judá, ignorou seu decreto, dizem. Ele ainda ora 3 vezes ao dia. A notícia abala profundamente Dário. Ele passa o dia tentando encontrar uma forma de salvar Daniel, mas a lei dos medos e persas não pode ser revogada. Ao anoitecer, com o coração pesado, o rei dá a ordem. Daniel é levado até a cova dos leões. Que o seu Deus, a quem você serve com fidelidade, o salve, diz o rei. Uma pedra é rolada sobre a entrada e selada. Dário passa a noite em tormento, não come, não ouve música, não consegue descansar. Ao amanhecer, corre até a cova. Daniel, servo do Deus vivo, ele grita, o seu Deus foi capaz de salvá-lo dos leões. E das profundezas uma voz responde, ó rei, viva para sempre. Meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Eles não me feriram, pois fui achado inocente diante dele e também diante de ti. Cheio de alegria, Dário ordena que Daniel seja tirado da cova, sem nenhum arranhão. Mas os acusadores são lançados lá dentro, e os leões os devoram antes que toquem o chão. O rei então emite um novo decreto, que todos os povos adorem e honrem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, e seu reino jamais terá fim. Seu reinado nunca será destruído, sua autoridade nunca terá limites. A fé de Daniel agora brilha mais do que nunca. Mas nem ele imagina que suas maiores revelações ainda estão por vir, visões que ultrapassam seu tempo. Cenas do fim dos tempos, que atravessam impérios e séculos. Os dias de serviço real e decisões da corte ficaram para trás. Daniel é um ancião. A energia da juventude deu lugar à sabedoria marcada em seus traços. Embora ainda honrado nos altos escalões do império, seu foco se volta para dentro. Suas noites são passadas em silêncio, jejum e oração. Mas a calma ao redor de Daniel logo é abalada por algo mais profundo. Deus começa a revelar mistérios.
Numa noite silenciosa, Daniel adormece em seu quarto. As cortinas se movem com uma brisa suave. De repente, ele desperta com o peito acelerado. Acabara de ver algo além das palavras humanas. Em meu sonho, diz ele, vi os 4 ventos do céu agitando o imenso mar. E das águas surgiram 4 criaturas enormes, cada uma diferente da outra. A primeira parecia um leão com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas. Ela foi erguida e recebeu uma mente humana. A segunda era como um urso, inclinado para um lado, com 3 costelas na boca. Uma voz ordenava: levante-se, devore muita carne. Depois vi uma terceira criatura, parecida com um leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. O domínio foi entregue a ela. Mas a quarta criatura não se parecia com nada que eu já tivesse visto. Era terrível, poderosa, impossível de deter. Seus dentes eram de ferro. Ela esmagava e devorava tudo em seu caminho e pisoteava o que sobrava. Tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava, surgiu um chifre menor, que arrancou 3 dos anteriores. Esse chifre tinha olhos como os de um ser humano e uma boca cheia de arrogância. Enquanto Daniel observa, a cena muda. Ele vê tronos sendo colocados e então ele aparece. O ancião dos dias toma o seu lugar. Sua roupa é branca como a neve, seus cabelos como lã pura, seu trono brilha em chamas e um rio de fogo flui diante dele. Milhares o servem, milhões estão à sua volta, os livros são abertos. Daniel treme, o chifre menor continua seu discurso arrogante contra o Altíssimo, mas então algo mais aparece. Vi alguém como um filho do homem, sussurra Daniel, vindo nas nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi levado à sua presença. E a ele foram dados poder, honra e um reino que jamais será destruído. Daniel desperta coberto de suor. Cai ao chão, abalado. Seus pensamentos giram sem parar. Sua alma está pesada. Mas Deus ainda não terminou. Outra noite cai. Outra visão chega, desta vez mais simbólica, mais intensa, centrada em conflitos e profecias. Ele vê um carneiro com 2 grandes chifres, um maior que o outro. O animal avança para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhuma criatura consegue detê-lo. De repente, um bode vem do oeste com um único chifre impressionante entre os olhos. Ele avança pela terra sem sequer tocar o chão. Com grande fúria, atinge o carneiro e o destrói. O bode se torna ainda mais forte, mas seu grande chifre se quebra. Em seu lugar, surgem 4 menores. E de um deles cresce um pequeno chifre, que aumenta rapidamente em poder. Ele derruba os exércitos do céu, traz estrelas ao chão, profana o lugar sagrado, interrompe os sacrifícios diários e prospera mesmo desafiando tudo. Daniel ouve uma voz perguntar por quanto tempo durará essa visão. Quanto tempo até que o lugar santo e os exércitos deixem de ser pisoteados? A resposta é: por 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será restaurado. Daniel acorda fraco, esgotado. Fica doente por vários dias, abalado com a visão. Seu significado não é revelado de imediato, mas Deus começa a lhe dar entendimento. Mais tarde, durante o reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel volta-se para os textos sagrados. Lendo os escritos do profeta Jeremias, ele descobre que a destruição de Jerusalém duraria 70 anos. Essa revelação o toca profundamente. Ele veste pano de saco, cobre-se de cinzas e ora com urgência. Senhor, grande e temível, que cumpres tuas promessas e mostras misericórdia àqueles que te amam, pecamos, cometemos injustiças, nos rebelamos, ignoramos teus profetas, teus mensageiros. Tu és justo, mas nós estamos cobertos de vergonha. Perdoa-nos, Senhor. Ouve e atende ao nosso clamor. Enquanto ainda está orando, uma figura radiante aparece. É o anjo Gabriel.
enviado com uma mensagem do céu. Daniel vinha ajudá-lo a compreender. Desde o momento em que começaste a buscar respostas, uma palavra foi enviada e vim para te comunicar. Tu és muito estimado. Gabriel então compartilha a mensagem das 70 semanas. 70 semanas foram decretadas para o teu povo e para a tua cidade santa, para acabar com a injustiça, dar fim ao pecado, estabelecer a justiça eterna, confirmar a visão e a profecia e consagrar o mais santo. Daniel presta atenção com cuidado. Gabriel continua. Desde o decreto para reconstruir Jerusalém até a chegada do líder escolhido, haverá 7 semanas e depois mais 62. Então o escolhido será eliminado e deixará de existir. A cidade e o santuário serão destruídos. O exército de um líder virá como uma enchente e guerra e ruína continuarão até o fim. Daniel escreve tudo, mas se sente inquieto. Os tempos, os números e os eventos apontam para algo muito além da sua própria vida. Ele vê ainda em visão um tempo de profunda aflição aguardando o povo de Deus, mas junto com isso houve uma promessa. Aqueles que têm sabedoria brilharão como o céu resplandecente, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como estrelas que nunca se apagam. Mais uma vez, Daniel desperta. A luz suave da manhã atravessa sua janela. Ele permanece em silêncio, imerso em pensamentos. Seu rosto revela os sinais de quem viu o invisível, e seus olhos carregam a profundidade de alguém que contemplou os séculos. Mas uma última visão ainda o espera, um confronto entre os guerreiros do céu e as forças do mal. É a revelação final, aquela que encerrará sua missão como profeta e permanecerá selada até o fim dos tempos. Daniel está diante da maior e última visão de sua vida. Agora, velho, carrega na memória impérios que ruíram, reis que aconselhou e visões que o marcaram para sempre. Mas o que está prestes a testemunhar vai além de todos os reinos humanos. Deus permitirá que ele veja batalhas invisíveis aos olhos humanos, eventos do fim dos tempos, onde governantes, nações e poderes se movem sob direção divina. No 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel inicia um período de jejum. Durante 3 semanas inteiras, ele evita vinho, carne e perfumes. O peso da mensagem preenche cada momento de seus dias. No 24º dia, ao lado do rio Tigre, ele ergue os olhos, e o tempo parece parar. Ele vê alguém vestido de linho com um cinto de ouro de Ufaz. Seu corpo brilha como pedra preciosa. Seu rosto reluz como relâmpago, seus olhos queimam como fogo, seus braços e pernas brilham como bronze polido, e sua voz ecoa como o som de uma multidão. Os homens que estavam com ele fogem em pânico. Daniel cai ao chão, sem forças, mas a figura celestial o toca e o levanta com delicadeza. Daniel, homem muito amado, escute com atenção o que estou prestes a dizer. Desde o momento em que você decidiu buscar entendimento, suas palavras foram ouvidas. Então vem a revelação, um conflito no mundo invisível. O guardião espiritual da Pérsia o resistiu por 21 dias, mas Miguel, um dos príncipes celestiais, veio ajudá-lo. Daniel vislumbra o que está além do mundo físico. Ele vê anjos em batalhas que moldam o destino das nações. A voz continua. Agora preciso voltar e enfrentar o príncipe da Pérsia. Depois virá o príncipe da Grécia. Mas antes que eu vá, vou te mostrar o que está escrito no livro da verdade. E então começa a profecia mais detalhada, já revelada a um ser humano. Daniel ouve sobre reis persas e um grande líder grego, Alexandre, o Grande, cuja morte precoce dividirá seu império em 4 partes. De 2 delas surgem reis do norte e do sul. Suas guerras, alianças e traições desfilam diante de Daniel como um filme de um futuro ainda não vivido. Um dia, o rei do norte se exaltará.
profanará o templo santo, cessará os sacrifícios diários e erguerá uma imagem maldita. Ele conquistará os que abandonam a aliança com palavras suaves e promessas falsas, mas o povo que conhece verdadeiramente seu Deus permanecerá firme. A visão avança. Daniel vê sofrimento, fiéis morrendo por suas crenças, pactos enganosos de paz, conspirações reais e um líder arrogante que se coloca acima de todos os deuses. Ele se exaltará sobre tudo o que é considerado sagrado. Adorará uma divindade estrangeira, cobrindo-a de riquezas, ouro, prata e pedras preciosas. Desafiará fortalezas poderosas em nome desse Deus desconhecido. Mas sua queda será repentina. Seu fim chegará de forma inesperada e ninguém virá socorrê-lo. Daniel mal consegue respirar. A intensidade da visão o consome, mas a mensagem ainda não terminou. O mensageiro celestial fala sobre o capítulo final da história. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, mas naquele momento o teu povo será salvo. Todos cujos nomes estiverem escritos no livro da vida. Então, um sussurro eterno se ouve. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha perpétua. Aqueles que têm sabedoria brilharão como o firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como estrelas, para sempre. Daniel começa a tremer. Ele abaixa o rosto até o chão, mas mais uma vez uma mão suave o levanta. O mensageiro encerra a visão. Siga seu caminho, Daniel. Estas palavras devem permanecer ocultas e seladas até o tempo do fim. Daniel tenta compreender tudo o que ouviu, mas a resposta é clara. Continue sua jornada. Você encontrará descanso e no fim dos dias se levantará para receber sua herança. Silêncio. A cena final mostra Daniel sozinho em seu quarto, olhando para o horizonte desbotado da antiga Babilônia, um dia governada por reis poderosos. Seus olhos, marcados pelo tempo, agora se voltam para uma era onde tronos caem e impérios desaparecem. Mas a rocha eterna permanecerá firme. Na parede, a última luz do dia dança como sombras silenciosas. Daniel se ajoelha mais uma vez, sussurrando baixinho. Teu reino é eterno, ó Senhor. Teu domínio jamais terá fim. E assim termina o caminho de um profeta fiel. O exilado que permaneceu puro, o sábio que interpretava sonhos e via o que ninguém mais via, o servo que orava 3 vezes ao dia, mesmo com a morte à espreita.